Tudo bem, doutor José? Tudo bem. O doutor José cuida bem da alimentação? Como é que é a alimentação? No geral, eu procuro me cuidar bem, É. né? Às vezes a gente dá umas escapadinhas, Aham. né? Mas em geral, bastante fruta, legumes e verdura faz parte do dia a dia. E uma dieta bastante colorida, né? Eu falo quando nossa dieta colorida, nós estamos comendo bem. Eu encontrei o doutor José com a família todinha no posto, tomando café, um posto que ficava aqui perto da TV. Nossa, que família linda, doutor. Todo mundo Obrigado. bonito, saudável. É gostoso de ver os nossos parceiros assim bem. Fico feliz. Parabéns Obrigado. pela família, viu? Vamos falar de incontinência então, né? A gente prometeu pro pessoal. Vamos falar, você pode ligar a partir de agora, 3315-1390. Também para deixar sua pergunta. O doutor José Roberto, geriatra, está aqui para nos ajudar, né? Formas para a gente viver cada vez melhor. E a incontinência urinária é um distúrbio, digamos, mais frequente nas mulheres do que nos homens. Homem também pode ter, mas as mulheres têm mais, né? Agora, as mulheres mais maduras sofrem mais com isso. E a gente percebe que mulheres acima de 50, 60 anos sofrem mais do que as mulheres mais jovens. Mas, falando das mulheres ou dos homens, uma mulher de 30 anos também pode ter incontinência ou não? Pode. É muito menos frequente pelo tipo de incontinência mais comum nas mulheres, que é uma incontinência relacionada com uma atrofia da musculatura pélvica, né? A musculatura que sustenta o períneo, decorrente da queda hormonal. Então, as mulheres que tiveram muitos filhos, isso era mais comum antigamente, e depois de uma certa idade, ou seja, da menopausa, que tem uma queda hormonal, aí ocorre uma flacidez desta musculatura. E as mulheres começam a ter uma incontinência urinária, que a gente chama de incontinência urinária de esforço. Quando eu pego peso, ou eu tosso, ou eu espirro, aí eu tenho uma perda involuntária de urina. A gente precisa entender, Lu, esse tema acho que é bastante importante, que aqueles que estão nos ouvindo em casa, né, chega a acometer 30% dos idosos, certo? Então é uma coisa bastante frequente. E em instituições asilares, mais de 50% dos idosos têm incontinência urinária. Então, a gente gostaria de ressaltar que relate para o seu médico, porque muitas vezes a gente fica com vergonha de falar sobre esse assunto, e como a gente está dizendo, é frequente, incomoda, leva a outros problemas, inclusive até depressão, porque eu não saio de casa por causa de uma incontinência urinária, e a maioria das vezes tem tratamento. Então, o doutor falou que as mulheres sofrem mais com isso por conta da gestação. É isso. Quando tem muita gestação e depois, associado a isso, a queda hormonal na menopausa. Entendi. E aí tem uma atrofia. Então, as mulheres multíparas, né, que a gente chama, associado à queda hormonal. Aí uma flacidez do assoalho pélvico. É interessante a gente comentar que tem muitas mulheres que falam porque eu tenho incontinência urinária porque eu tenho bexiga caída. Né? Que é comum por causa de algumas questões relacionadas. Mas isso não é verdade. Tem mulheres que têm incontinência urinária sem ter bexiga caída e tem mulheres que têm incontinência urinária tendo bexiga caída ou não. Então, assim, e tem mulheres que têm bexiga caída e não têm incontinência urinária. Na verdade, o que acontece é uma fragilidade do assoalho pélvico, a musculatura que é o grande problema. E aí a alteração no esfíncter e não exatamente a questão da bexiga. Agora, o doutor falou, tossiu, sentiu que deu escape, levantou muito rápido, um esforço, né, muito grande. Esses, então, são os sintomas para a pessoa avaliar se tem incontinência ou não? Incontinência urinária de esforço. Porque existem vários outros tipos de incontinência urinária. Existe uma incontinência urinária chamada urgência miccional. Eu tenho uma necessidade de sair correndo para ir no banheiro. Se eu encontro a porta do banheiro fechado, em algumas situações, eu posso perder urina nessa situação. É uma contração involuntária do músculo da bexiga. Então, esse é um outro tipo de incontinência urinária. Esse é uma incontinência urgência miccional. Então, é uma incontinência de urgência e não uma incontinência de esforço. A Benedita ligou, um beijo para você, viu, Benedita? Ela diz que faz 7 anos que ela fez uma cirurgia na bexiga por conta da incontinência. Me passa o restante agora, Fefe. Aí ela diz que ela colocou uma tela, aonde? Uma tela nessa cirurgia, para segurar a bexiga. E o ano passado ela foi fazer um preventivo e o médico falou que a tela cedeu e virou um barbante. E ela está com medo de voltar a ter incontinência.
Isso é difícil. Essa técnica que ela usou já é uma técnica mais moderna, realmente, para incontinência urinária. E essa tela está reforçando, não é a bexiga, essa tela está reforçando o assoalho pélvico, está reforçando essa musculatura do períneo. Períneo, então, fazendo com que ela tenha menos chance de ter incontinência urinária. Antigamente, se fazia uma cirurgia para se levantar a bexiga, achando que isso resolvia o problema de incontinência, resolvia por alguns anos. Depois, como não reforçava o assoalho pélvico, elas voltavam a ter incontinência urinária. Então é comum quem está nos ouvindo em casa falar: eu já operei da incontinência urinária e hoje eu estou perdendo urina de novo. Sim, porque não usava essa técnica usando essa tela. Entendi. E o que a pessoa tem que fazer para evitar? Existe como evitar? Como? Na verdade, alguns exercícios, né, para reforçar o períneo. Existe uma especialidade dentro da fisioterapia, né, que é a fisioterapia uroginecológica, que auxilia nos exercícios físicos para reforçar o períneo. Né? Então, isso ajuda a reforçar a musculatura. É uma musculatura específica para a região do períneo. E isso diminui a chance de a gente ter essa incontinência. Muitas vezes associada, que algumas mulheres que têm indicação, com reposição hormonal. Na realidade, assim, a incontinência a gente consegue evitar, mas uma vez que a pessoa já tem, ela consegue eliminar? Uma vez com sempre? Depende do tipo de incontinência. Tem incontinência, a incontinência de urgência miccional, que a gente citou agora há pouco. Essa tem uma medicação que ajuda a relaxar a musculatura da bexiga. Então eu não tenho essa perda involuntária de urina. A incontinência urinária de esforço, que é muito comum na mulher pós-menopausa, os exercícios físicos ajudam a melhorar esta incontinência e muitas vezes, quando isso não é suficiente, tem que ser submetido a uma cirurgia, que é a cirurgia citada aqui agora há pouco. Certo. A Maria, eu estou anotando a dúvida da Maria aqui. Um beijo para você, viu, Maria? Ela tem um tio de 90 anos. E o tio dela, de 90 anos, está com a próstata inchada. E diz que ele urina aos poucos. E quando urina, arde. Então, na verdade, ele tem uma hiperplasia prostática benigna. Nossa, o que é isso? É um aumento da próstata que ocorre com a idade. Isso nós, homens, sofreremos, né, em vários graus. É normal isso, então, doutor? Nesse caso, parece que está bastante comprometido, porque ele tem micções frequentes. O que acontece, na verdade, é que quando ele urina, ele não esvazia totalmente a bexiga. Isso. Então, toda hora ela está enchendo e está transbordando. Então, toda hora ele está urinando com frequência. Tem várias micções, né, no dia. E está tendo sintomas de ardência. Essa ardência precisa, primeiro, ser afastada uma infecção urinária. Porque este momento de não esvaziar a bexiga completamente pode desencadear uma incontinência urinária. Mas também pode ser o sintoma do prostatismo, do problema da próstata. Porque esse problema da próstata, nós temos dois sintomas. Um que são obstrutivos e outro que são irritativos. Então, pode ser que esses sintomas sejam sintomas irritativos da hiperplasia prostática benigna, que não seja necessariamente uma infecção. Mas ele precisa ter uma avaliação e precisa de um tratamento. Eu acho muito importante, doutor, falar isso, porque às vezes a mulher, o homem, confunde uma infecção urinária, né, que é aquela vontade absurda de fazer xixi a todo momento, com uma incontinência. E são duas coisas diferentes. São, apesar de que a infecção urinária pode ser uma causa de incontinência urinária. Mas aí que a gente diferencia. Na classificação de incontinência urinária, para começar, a gente classifica a incontinência em transitória e definitiva. Se eu tenho uma incontinência transitória, por exemplo, pode ser uma medicação, um diurético que eu estou tomando, né, aumentando o fluxo da urina, ou pode ser uma infecção. E aí, se eu retiro aquele fator agressivo, seja a infecção, ou seja a medicação, a minha incontinência resolve. Então, essa é uma incontinência urinária transitória, né? E aí a gente tem que ficar para as definitivas. A definitiva tem essas classificações que a gente estava falando agora há pouco. Então, sempre numa incontinência urinária, a gente já primeiro tem que afastar uma causa transitória. E uma infecção é bem importante. Entendi. Olha, é tanta ligação, doutor. A produção lá embaixo está doida, né, Fê? É Cristiane... Depois tem a Maria, a Josefa. Ixi, tem um monte de gente lá. Nós vamos continuar falando disso semana que vem. Pode ser assim? Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Tem costume de tirar foto? Às vezes. Às vezes? E quando tira foto, doutor, acha que fica bem na foto ou não? Olha, eu já me preparo. Depende da situação. Então vem cá, porque o nosso... Vem cá, doutor, vamos tirar um. O tal do selfie.
sabe? Que todo mundo fala, né, Devec? O tal de Zé. Vai, doutor. Sorria. E aí, gostou da foto? Gostou ou não? É que o contraposto ajuda. E vocês gostaram, gente? Ó, deixa eu mostrar. Vocês gostaram da foto? Ah, eu achei que eu fiquei meio esquisita nesse ângulo aqui, ó. Você não achou, doutor? Eu fiquei com uma carona, o doutor ficou com uma carinha, ó. É profundidade. Né? Por que eu tô mostrando isso aqui? Porque a gente vai falar de fotos no próximo bloco. Como que a gente faz para ficar bem na foto? Entendeu? Tem certeza? Então depois eu vou ficar ouvindo. No próximo bloco.